Texto literário e não literário, que nós falamos ainda há pouco. O literário está ligado muito ao artístico, né? Ao artístico quando utiliza a palavra. Outra forma de dividir os textos seria por meio do critério artístico. De um lado, há textos tradicionalmente literários, como romance, contos, poemas. De outro, um conjunto de produções eminentemente não literárias, como os editoriais de jornais, os anúncios de compra e venda, um bilhete, tratados científicos, que não são considerados literários. Entretanto, nem sempre é tão simples dizer se um texto é literário ou não. O gênero textual crônica, por exemplo, não seria tradicionalmente literário, mas há cronistas que usam de linguagem poética para produzir seus textos. A crônica seria mais jornalística. Em muitos casos, há mesmo autores de literatura que também produziram crônicas. Aqui, como exemplo, Carlos Drummond de Andrade. Para citar um caso, passou a vida publicando crônicas e atualmente esses seus textos estão reunidos em livros que são em grande medida considerados literários, porque nem sempre é muito fácil ficar fazendo essas classificações dentro da diversidade imensa de gêneros e tipos textuais que existem, que vão sendo criados a partir da necessidade humana de interação e de comunicação. Então aqui a gente pode ver uns tipos textuais. É possível classificar os textos por meio dos tipos e dos gêneros a que pertencem. Tipo ou tipologia textual são as diferentes formas que um texto pode apresentar. Então nós temos aqui essa tipologia. Eu gosto muito de trabalhar com essa tipologia, porque a partir dessa tipologia nós podemos enquadrar essa tipologia em diversos gêneros textuais. Então nós temos aqui, por exemplo, a narrativa. O texto narrativo, que são os textos que contam histórias, que contam narrativas. Mas essas narrativas, elas se enquadram dentro de diversos gêneros. O quadrinho conta uma história, é um gênero ligado, que tem como um tipo textual, né, a tipologia narrativa. O conto, o romance, o próprio filme, que vai utilizar ali muitas linguagens, né? O filme, mas também conta uma história. O descritivo, que também pode ser associado muito ao narrativo, porque a descrição, em muitos textos narrativos, a descrição aparece com grande força, mas o descritivo também está muito presente em textos científicos, né? Dentro da ciência, que ela é muito descritiva também, para poder descrever o funcionamento da natureza, o funcionamento do corpo, o funcionamento de um sistema. Expositivo, dissertativo, que é o que nós utilizamos, né, a dissertação argumentativa, que é uma das possibilidades do texto também, do tipo dissertativo, de aparecer, assim como o artigo de opinião, por exemplo, em que alguém expressa a sua ideia, a sua opinião acerca de um tema, ou simplesmente, e aqui o argumentativo também, no caso, a dissertativa e argumentativo dentro da redação do Enem estão juntos, porque não é simplesmente a dissertação, né? Uma exposição, uma informação simples, mas é trabalhar ali a argumentação, uma explicação, uma argumentação, a defesa de um pensamento, de um ponto de vista. Os gêneros textuais, por outro lado, são categorias que reúnem textos com características semelhantes. Por exemplo, há diversos textos publicados por jornais para afirmar seus respectivos pontos de vista. Esse tipo de texto chamamos editorial, por exemplo, um editorial de um jornal. Em outro exemplo, existem inúmeros textos usados para vender ou comprar itens ou serviços, são os chamados anúncios. Então, eles trazem assim alguma semelhança, eles são colocados dentro dessas características semelhantes, dentro de determinadas categorias. Seria impossível listar todos os gêneros que existem, mas vale a pena conhecer as características dos seguintes. Isso assim, por que é difícil? Porque é tanta diversidade, isso se modifica até de autor para autor. Então a gente pode pensar assim, por exemplo, de gêneros literários, porque são textos que não têm a objetividade do cientificismo, né? Eles vão trabalhar a linguagem verbal de uma forma mais artística, usando a linguagem figurada, por exemplo. Aí se enquadram romances, novelas, contos, crônicas, fábulas, diários, poemas, tragédias, comédias, dramas. Então,
ligada ao literário. Gêneros não literários, artigos de opinião, crônicas jornalísticas, os editoriais, os resumos, as resenhas, as notícias, as reportagens, as propagandas. E aqui eu coloquei um exemplo, texto 1. Uma frase, né? A infelicidade é uma questão de prefixo, que é um texto verbal e é uma reflexão escrita do autor consagrado Guimarães Rosa sobre um sentimento humano e a gramática. O escritor declarou certa vez que suas frases tinham de ser meditadas. O autor faz neologismos e brinca com as palavras utilizando uma linguagem verbal complexa. E aí, por isso que a linguagem de Guimarães Rosa nos textos dele se classifica mais como uma linguagem figurada. Isso se torna mais claro quando a gente estuda mais profundamente o texto literário e o texto não literário, e quando nós também temos o hábito, né? Porque essa nossa experiência com o texto, seja de que tipo de texto seja, um texto misto, um texto verbal, não verbal, ele vai se dar pela experiência da leitura. Se essa experiência ela é constante, então essa compreensão desses textos e dessas particularidades de cada um, ela se torna melhor. E agora, o próximo texto é verbal ou não verbal? Correto, não verbal. É um texto não verbal, não tem palavras. Por ser uma imagem, utiliza apenas a linguagem visual, mas nem por isso deixa de trazer uma mensagem. Então, o que nós percebemos aqui nessa charge? Prédios e uma perna ali chutando uma casinha. O que isso indica, né? Aquela especulação imobiliária, parece que aquele tipo de habitação simples nas grandes cidades, elas acabam sendo assim expulsas mesmo, literalmente expulsas, como está aparecendo aqui, por causa da especulação imobiliária. Então, percebo, tanto verbal quanto não verbal é possível e, claro, é texto e precisa ser interpretado. Pergunta, é possível ler ou interagir com esse tipo de texto? É claro que sim, algumas leituras possíveis para essa imagem. Os edifícios e outros grandes empreendimentos estão explorando os grandes centros urbanos. As residências provavelmente não farão mais parte do cenário das grandes metrópoles. É a verticalização dos grandes centros urbanos. Inclusive, nas redações do Enem, muitas charges são colocadas. Para que é dado o tema, é colocada uma charge e essa charge tem então uma relação com o tema. Então, eu considero como um texto não verbal, que tem aí uma significação muito importante sobre a nossa realidade, né, das cidades. E aí estão aqui algumas referências de onde foram buscadas essas imagens e o texto que foi utilizado aqui nesses slides. E aqui a gente termina essa revisão sobre a linguagem, que foi o nosso primeiro assunto, né, para trazer vocês novamente a pensar sobre essas questões da linguagem ou reforçar o que vocês estão estudando sobre a linguagem.